Fala pessoal do Design Instrucional Talks, queridos alunos, queridas alunas, você que está aí nas plataformas de podcast, você que está aí nos assistindo em diferentes cursos onde eu coloco a playlist desse podcast como material adicional. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, faz parte da minha carreira, lá no comecinho da minha carreira, me mostrou muita coisa boa. Vamos falar mais daqui a pouco da carreira dela. Antes disso, eu queria agradecer você que participou da nossa formação Habilidades Digitais para Professores e Professoras. Foi muito legal, foi muito bacana. Se você chegou nesse podcast por conta dessa formação, assista os outros episódios, adicione todo mundo no LinkedIn, inclusive a Camille também, tem muito a agregar. A Camille, eu não sei se o perfil dela é público ou não, depois ela fala, mas no Instagram posta muita coisa bacana também. Então não se esqueça de seguir todo mundo, de conhecer o nosso trabalho, conhecer o trabalho de todo mundo que eu convido aqui, porque assim como a Camille, são pessoas que agregam para a educação. Camille, muito obrigado por aceitar o convite. Eu vou deixar que você se apresente ao pessoal, né? Muita gente da educação, pessoal da tecnologia, muitos alunos de design instrucional, muitas pessoas do ensino de idiomas, da tradução e tudo mais. Então, fica à vontade. E aí a gente vai fazendo várias trocas aí, mas fica à vontade para se apresentar e contar a tua história. Obrigado de novo por aceitar o convite. Legal, obrigada a você, Alan. É uma honra estar aqui. Bom, como você mesmo comentou, né? A gente se conheceu, foi o quê? 2013? 2014? 13, 13, 13. né? Mas a minha história com a educação começou em 2008. Comecei como professora de inglês, né, na WhatsApp. Então, eu estou há 14 anos na Wiser Educação. E aí, começou como um hobby. Eu acho que muitos professores de inglês vêm de uma tentativa de não esquecer o inglês, de pôr em prática. E a minha história começou um pouquinho assim. Não tinha como objetivo ficar na área de educação at first, né? Eu fui realmente ali enquanto eu estava terminando a faculdade, etc. Até que eu me encontrei, né? Me encontrei nesse caminho. E em 2013 comecei na área de coordenação pedagógica, foi quando a gente se conheceu, né? A gente fez essa contratação. Acho que foi o meu primeiro time, na verdade, né? Se eu não me engano. Quando você entrou em Hortolândia, eu tinha acabado de entrar também, depois eu fui para Paulínia te acompanhar. Isso, foi isso mesmo. E foi um time que me trouxe diversos desafios, que eram, como todos, assim, depois desse, era um time muito plural, né? Diferentes idades, pessoas que vinham de diferentes áreas, e foi um time que me marcou bastante, assim, como líder. E depois disso, vim para Paulínia, né, me tornei sócia franqueada de uma das unidades aqui de Paulínia, e desde então, que isso foi mais ou menos em 2015, eu estou na frente da gestão educacional e escolar aqui da escola, acompanho também outras unidades aqui da região, e mais ou menos isso. A parte da carreira é isso, né? Principal. Beleza, eu tenho muitas perguntas aqui. E pessoal, se você ainda não entendeu pela experiência da Camila, a gente vai falar muito de gestão de pessoas, liderança e gestão educacional. E um comentário que eu tenho para fazer, vou deixar já no começo aqui, que mesmo que você desista desse episódio porque está ocupado ou vai assistir depois, saiba que a Camila é minha referência de liderança. Então, todos vocês que já foram liderados por mim aí, que acham que eu dou bom feedback, que eu consigo liderar times plurais, foi porque eu observei e fui liderado pela Camille numa época muito importante da minha vida, uma época que eu estava decidindo muita coisa, e eu observava a Camille com essa galera, que eu posso falar que é uma galera muito louca, porque hoje eles são meus amigos ainda, né? Letícia, todo mundo, cada um de um jeito, cada um com preferências, né? Cada um com dificuldades diferentes. E a Camille chegou com uma diferença de idade não muito grande, né, para ser como se fosse uma mãe, mas chegou como uma irmã mais velha e aplicando um monte de coisa bacana, assim, várias metodologias, várias experiências diferentes, analogias. A gente foi até para um programa de TV, de competição, né? Eu esqueci o nome agora, uma maratona de. Então foram muitas coisas muito legais e que eu queria trazer para o pessoal do Design Instrucional Talks para eles terem essa referência. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Camille, conta mais da sua jornada acadêmica. Assim, você estudou muita coisa, você teve referências, né, internacionais, não só de ter viajado, de ter experienciado a infância em vários lugares, ter pais bem multiculturais e multidisciplinares, mas o que mais me impressiona, né, na sua personalidade, no seu jeito de liderar, é que você consegue falar de muitas coisas facilmente e você tem um toque humano, assim, que mesmo assim, você foi a primeira pessoa
que falou que eu era desorganizado. Eu pedi um feedback negativo e você falou, eu acho que você precisa se organizar mais. E isso foi de um jeito tão carinhoso e tão bacana que eu corri atrás de melhorar essa característica e em nenhum momento eu me senti mal pelo seu feedback. Então foi muito legal e eu queria que você trouxesse isso para o pessoal. Como foi o seu processo de desenvolvimento e toda essa multiculturalidade, multidisciplinaridade ainda com um toque humano? Como que você chegou até aí para a galera entender? Eu sei que não é fácil explicar tudo, mas conta o que você conseguir. Eu acho, na verdade, né, que todos nós a gente vai se formando com as pequenas bagagens, seja elas educacionais, parentais, como você mesmo falou. É engraçado que, apesar dos meus pais, né, meu pai tem ele trabalhava na Embraer, então ele realmente viajou já o mundo, nos levou, a gente morou em alguns países diferentes, então ele sempre trouxe essa questão de autonomia, independência na nossa criação. Mas ele era um pai muito tradicional, né? Hoje eu converso abertamente sobre o estilo parental dele. E isso me fez com que, ao longo da minha vida acadêmica, eu tentasse entender um pouquinho melhor as escolhas que ele tinha de liderança como pai, né? E como era algo que, para mim, eu acreditava que não era algo que eu queria seguir com os meus filhos, enfim, né? Vocês vão ver que eu vou falar muito de maternidade aqui, porque para mim maternidade foi o que transformou grandemente a minha liderança. Mas foi daí que eu comecei a buscar e a estudar um pouco mais, né, sobre comunicação não violenta, disciplina positiva, isso antes de ser mãe, né? E como eu já estava ali dando aula, isso refletia muito também na minha vontade de conseguir passar bons feedbacks para os meus alunos, conseguir fazer com que eles voltassem para a próxima aula motivados. Então, fazer com que eu sempre buscasse aprender um pouquinho mais sobre como me comunicar, e, enfim. Outra coisa que eu acho que ajuda muito, né, é a gente ter bons mentores na vida. Então, como você trouxe essa importância que eu tive na sua carreira, eu fico muito feliz, né, de saber disso do início e ver tudo que você trilhou também depois disso. Eu também tive bons mentores, eu trabalhei quase 2 anos na IBM, e antes de, né, ir para a parte de coordenação mesmo. E ali na IBM eu tive alguns mentores que me marcaram tanto para me afastar do que eu acreditava, que era um bom mentor. Então eu falava, isso aqui eu não quero para mim, quando eu me tornar líder, né? Não é esse tipo de mentor que eu quero ser. Tanto para ter como exemplo. Então, muitas das coisas que eu trazia era disso, era de modelos que eu via que me afastando, me aproximando do que eu acreditava que eu queria ter dentro da minha personalidade e da minha gestão. E aí, dentro disso, eu comecei a buscar, né? Primeiro, cursos extracurriculares, como eu disse, comunicação não violenta, liderança, autoconhecimento e gestão, enfim. E depois, mais formalizados mesmo em relação a pós e gestão de pessoas, né? Mas eu digo, Alan, que tem muito a ver também com querer humanizar todos os processos. Eu sempre acreditei muito nisso, na importância de que as pessoas trazem resultados melhores através da humanização e dessa questão de empatia. Então, isso com os meus alunos, com meus liderados, com os meus filhos, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito fortemente. E eu acho que eu tive muitos erros entre ser muito permissiva, encontrar esse balanço, sabe? Entre sair da autoridade e da permissividade e encontrar o caminho do meio que desse certo. Eu acho que esse primeiro time foi um time que me ensinou muito isso também. Eu me lembro que no começo eu ia também, às vezes, pro autoritarismo, que fica ali na sua orelha, sabe? De falar, advertência, vamos lá para advertência, vamos lá para isso. E eu lembro que que esse time me ensinou que não era esse o caminho, né? Que eu queria traçar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu aprendi com a parte de disciplina positiva, é que o líder é uma moldura, sabe? Eu gosto muito dessa analogia. O que é a moldura, né? Dentro da moldura, os nossos liderados têm que estar com muita vontade para caminhar dentro da moldura, certo? A gente tem que trazer isso para eles. A moldura é o limite. É o limite que eles têm que saber, que existe um limite, né? Seus filhos, seus liderados têm que entender os limites daquela organização, os valores que eles estão ali, qual é a missão, enfim.
Quando a gente é muito autoritário, a moldura é tão pequena que ela quase inexiste. Então as pessoas não conseguem se movimentar ali dentro, certo? Quando a gente é muito permissivo, não tem moldura também, né? As pessoas simplesmente não existe limites, não entendem os limites, não sabem como Faz o se que quer, movimentar né? ali também. Então, essa ideia de entender o líder como a moldura faz com que a gente entenda que os limites estão ali, né? Os limites estão ali e é importante como líder que a gente deixe claro, alinhe as expectativas, né? Então, acho que é isso que a gente tem que ir balanceando ali para conseguir chegar no caminho do meio. Muito legal, muito legal. E Camila, em termos de metodologia ou desenvolvimento do pessoal, você, por mais que você trabalha num método já pré-estabelecido, você tem uma capacidade muito interessante de inovar dentro desse método, de aplicar diferentes formas, de fazer treinamentos, suas reuniões de desenvolvimento de metodologia, aquelas, eu sinto falta daquelas reuniões de preparação de aula e tudo mais, que eram muito bacanas, porque a gente tinha várias visões da mesma aula, né? Tinha várias visões da mesma atividade e tal. E como você consegue promover isso? Se é que existe algum tipo de receita, né? Eu vejo que você pesquisa bastante, estuda bastante, mas qual seria a sua dica para o pessoal que está começando a coordenar escolas ou para o pessoal que está começando a criar seu próprio método? A gente tem muita gente, muitas pessoas dando aula de inglês com seu próprio método, ou entrando em escolas de inglês, ou coordenando escolas de ensino fundamental e tudo mais. E a grande dificuldade que esse pessoal relata é exatamente isso. Como eu consigo fazer com que as pessoas enxerguem essa aula que às vezes é enrijecida por uma política institucional, uma política governamental, mas talvez possamos aplicar diferentes metodologias, alcançar o mesmo objetivo, mas com outras visões. O que você poderia dizer para esse pessoal? Como você faz para ter essa ampla visão, né, de coisas que já estão em métodos específicos? Legal. Bom, eu entendo que métodos específicos principalmente têm valores que a gente precisa seguir, né? Então, acho que a primeira coisa dentro de uma equipe é que todo mundo entenda quais são, como dizem de novo, os limites e os valores educacionais que a gente está seguindo. Porque aí a gente tem um objetivo, a gente sabe que a gente vai. Se a gente caminhar dentro daqueles valores, a gente não vai estar contra as regras, né? A gente vai estar caminhando dentro do que é esperado, mas que a gente consegue se movimentar. E aí, eu acho que, em relação a reuniões, eu sempre preparo as reuniões pensando como se eu estivesse preparando uma aula mesmo. Então, como que a gente prepara uma aula, né? Eu penso nas pessoas que estão ali, eu penso que eu tenho que valorizar aquele tempo daquelas pessoas que estão ali. Então, sempre tentar ser o mais pontual possível, ser o exemplo de que aquele tempo é importante, né? E planejar entrar preparada para a reunião, entrar preparada para a aula. Acho que isso é o número 1. Então, quando eu planejo a reunião, eu penso nas pessoas, aquela equipe que está ali, que vai me ouvir, e o que é a maior demanda delas, né, naquele momento. Então, é uma equipe que já está coesa, já se conhece bem, precisa apenas trabalhar processos. É uma equipe que tem uma certa cortesia entre eles, mas que não trabalha bem juntos, que não tem confiança. Então, eu preciso, primeiro, eu tento identificar a demanda daquela equipe, ou a demanda daquele aluno. E dentro disso, é um trabalho de pesquisa mesmo, de preparação de cada reunião de aula. Então, eu quero trabalhar a questão de confiança. Então, eu penso nos interesses do meu grupo, como eles. É um grupo que gosta mais de dinâmicas, é um grupo que gosta mais de conversação, é um grupo que vai muito bem se eles escreverem o que eles estão pensando. Então, é isso, assim, a gente precisa entender que uma reunião não é sobre a gente, né? A reunião é para as pessoas que estão ali. E, inclusive, esses dias eu vi uma frase, nem me lembro exatamente, depois a gente pode dar a referência certinho, mas ela falava assim, que depois que eu entendi que ao ser convidada para uma reunião significava que a minha voz importasse, eu nunca mais saí muda de uma reunião. Então, Legal. Isso também mudou muito a minha visão, né? Principalmente mulheres. Eu sinto que as mulheres, né, em ambientes corporativos, enfim, de grandes reuniões com muitas pessoas, as mulheres tendem a se calar, né, não dar opinião. Essa frase foi dita para uma mulher de um grande grupo.
E faz muito sentido, que se você está ali, se você é convidado para aquela reunião, a reunião foi pensada em você também, né? Para você participar também. Então, eu acho que como líder, a gente tem que pensar nisso, como eu vou fazer com que todo mundo esteja ali, se sinta engajado, se envolva. Então, não tem uma metodologia específica, infelizmente, não tem fórmula secreta, mas se eu tiver a dica que eu puder dar, pense nas pessoas que estão ali, como você vai valorizar aquele tempo, como aquela pessoa, o que pode agregar para a sua reunião, que tipo de dinâmica faz com que aquela pessoa se sinta mais à vontade para compartilhar ou não, né? E em relação à preparação de aulas e além disso, eu acho que também tem a ver com você entender a sua equipe. Quais são as habilidades que cada equipe tem. Então, você trouxe na memória o episódio que a gente foi fazer aquele jogo, né? Aquela competição. E depois disso... até hoje, foi sensacional. Foi maravilhoso. E depois disso, a equipe aqui de Paulínia foi algumas vezes, continuou participando de competições, etc. E eu me lembro de uma época que a gente tinha que gravar podcasts. E aí a gente pensou dentro da nossa equipe e falou assim, ok, eu tenho uma pessoa que é muito boa em editar coisas, né, que trabalhava já com designs, audiovisuais, coisas assim. Então, ele ficou responsável por isso. Tem uma outra pessoa que era muito boa em fazer perguntas, ser o host da reunião, e nem era líder, no caso, né? Mas ela tinha essa espontaneidade. Então, a gente conseguir identificar as habilidades da nossa equipe, conhecer a nossa equipe, faz com que, quando tenha projetos maiores, a gente envolva as pessoas certas para projetos certos, né? E faz com que as ideias vão se fluindo também. Eu acho, acima de tudo... que os líderes, os professores, enfim, a gente principalmente que é professor, trabalha na parte de educação, a gente está tão abarrotado com aulas, com planejamento, com relatórios, que não nos sobra tempo para pensar, sabe? Tempo para fazer nada, tempo para preparar uma reunião. Eu acho que... Ócio criativo, né? Exato, assim, eu até não gosto tanto dessa palavra ócio criativo, porque parece que até no ócio a gente tem que ser criativo, né? E não necessariamente, mas assim, não precisa ser o tempo todo produtivo, mas é bem isso, assim, o ócio, ele te faz agregar a cultura, o fazer nada, né? Assistir Netflix, ou enfim, que seja, te traz boas referências, te traz inputs para você ter output, né? Tem aquele negócio de problems of output are always problems of input. Não tem como a gente externalizar algo que a gente não saiba. Então, assim, até o ócio nos traz bagagem. O parar para pensar faz com que a gente entre mais preparado para as reuniões, para pensar nos processos, pensar no método, né? Tem uma frase do Abraham Lincoln que ele fala assim: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu passaria as 4 primeiras afiando o machado. Legal. E é isso, né? A gente, às vezes, não tem tempo para afiar o machado. A gente só fica ali cortando as árvores, apagando incêndio, e não tem tempo para pensar no processo, pensar nas metodologias. Não tem tempo nem para refletir no que já aprendeu, às vezes, né? Às vezes já aprendeu tanto que poderia fazer de forma diferente, mas só está ali fazendo, né? Não teve tempo de refletir. Exato. Né? A gente vive no piloto automático, né? Então, eu acho que isso é um dos principais, assim, parar para afiar o machado, para pensar nos seus processos, nas coisas que você deseja mudar e como, nos rituais, nos hábitos, né? Faz bastante diferença no dia a dia. Muito bom, Camille. E uma outra coisa que é unânime de todo mundo que eu conheço que foi liderado por você é que você é esse exemplo e tudo mais, que eu gosto muito, eu acho legal de falar, sempre que eu puder eu vou falar, mas acima de tudo, essa pluralidade que você mencionou, em que você não necessariamente tinha as características ou preferências culturais de todo mundo que você liderou, mas ao mesmo tempo todo mundo te respeitava ou gostava muito do seu jeito de liderar, a ponto de seguir realmente, poxa, não concordo plenamente, mas vou fazer, vamos lá, porque é a Camille que está falando. E eu vejo muita gente com dificuldade, por exemplo, de implementar políticas, ou então eu faço umas formações de professores de vez em quando e levo, por exemplo, inteligência artificial para ajudar no preparo de aula, ou sei lá, uma planilha diferente para usar na coleta de dados sobre os alunos, para ter mais dados sobre os alunos. E essas pessoas, muitas vezes líderes,
tem muita dificuldade de persuasão de outros liderados ou colegas, pares e tudo mais. Muitas vezes eles alegam que é por conta desse toque humano ou por conta dessa familiaridade fora do trabalho, assim. Eles não têm assuntos em comum, e aí, portanto, a liderança fica meio enrijecida naquilo que você chamou de um quadro, né, de uma moldura muito pequena. Ou você faz porque eu estou mandando ou não vai fazer, sabe? Como que você conseguiu criar esse estilo de liderança e como é que você, se é que existe algum tipo, né, de planejamento ou tática para conseguir ser tão persuasiva para diferentes grupos, assim, o cara que é do rock, o cara que é metaleiro, o cara que é meio aleatório, a pessoa que é super cult, a pessoa que é mais tecnológica, todo mundo em comum ali gostava muito do estilo de liderança da Camille e acabava fazendo por vestir a camisa do time mesmo. Isso eu achava muito legal de trabalhar com você. E eu vejo muita gente com essa dificuldade. Então, o que você pode falar para a galera aí? Cara, eu fico lisonjeada. Vai me fazer chorar hoje aqui em pleno. Só trago verdades. Eu vou trazer a Letícia aqui também, ela vai falar a mesma coisa. Vocês são muitos queridos, assim. Eu acho, assim, analisando, eu acho que eu cometi alguns erros, né, dentro desses 15 anos, né, e eu acho que o principal que eu vejo outras pessoas cometendo, alguns mentores ou coordenadores, gestores, enfim, que eu vejo que tentam, é pular steps na formação de equipe, né. Então, assim, a gente às vezes quer fomentar uma regra, um procedimento, enfim, trazer alguma coisa, uma novidade, e sem ter primeiro feito aquela equipe confiar em você, no seu processo, ter ganho essa coisa de confiança. E não tem como a gente confiar, por exemplo, você falou muito que as pessoas confiavam no que eu estava trazendo, faziam, mas isso foi conquistado, sabe? Não tem como a gente pular esse step de fazer a parte de conhecer o outro e ganhar essa confiança. Então, assim, eu acho que o principal step é entender aonde que a sua equipe está. Sua equipe já está bem clara, tem clareza em relação a confia um no outro, né, claramente. Quando eu falo confia, significa assim, eu sei que eu vou passar para o Alan uma task e eu não vou precisar ficar cobrando ele. Eu sei que vai ser feito dentro do que a gente combinou, porque é nosso combinado, e que caso ele tenha algum problema, ele vai me trazer de volta, né? Esse nível de confiança a gente não consegue fazer com uma semana de liderança, né? Então, assim, é algo que eu acho que é importante, todo relacionamento, né? Tudo que a gente leva tempo. Tem um TED Talk do Simon Sinek que eu gosto bastante, que chama Do You Love Your Wife? É clássico esse daí, né? E ele fala, assim, que não tem como a gente mensurar exatamente quando a gente se apaixonou por alguém. São as pequenas coisas do cotidiano, escovar o dente 3 vezes por dia, 2 minutos ali, sim, que vai trazer resultado. Não é ir ao dentista uma vez no ano, né? Essas são as pequenas coisas. Então, eu acho assim, talvez pareça simples, né? Conseguir esse tipo de liderança, mas eu acho que realmente são pequenas coisas que a gente vai fazendo e sendo modelo mesmo, né? Sendo modelo. Não adianta eu exigir que meus professores sejam pontuais para dar aula, por exemplo, se eu nunca sou pontual nas minhas entregas, nas minhas reuniões, né? Não adianta, como eu falei, exigir que meus professores preparam a aula se eu não entro preparada para uma reunião, se eu não me lembro, se eu não estou atenta ali a eles, né? Então, uma coisa que eu faço muita questão é ter reuniões individuais com bastante frequência, né? Ouvir bastante, perguntar muito mais do que responder, né? Então, assim, eu acho que eu gosto de criar. Eu falo que a maternidade me transformou porque eu faço exatamente as mesmas coisas com meus filhos. E é incrível, assim, como quando a gente tenta criar uma criança observadora, uma criança questionadora, chega um ponto que é difícil, porque acaba questionando coisas que você nunca tinha parado para pensar. E aí, se você tem uma mente muito rígida, uma vontade de controle muito grande, você se perde nessa pluralidade das pessoas, né? As pessoas, como você mesmo disse, são plurais e vão te questionar coisas que talvez você nunca tinha parado para pensar. Mas isso que é legal de ter um time plural, né? Porque você consegue ir além disso.
E é incrível, assim, eu como coordenadora de escola de inglês, ainda vou falar que meu inglês nem era o melhor do grupo, né? Isso foi uma barreira muito grande para mim no começo, porque eu tinha professores que eu via até com a fluência muito melhor que eu, de uma idade muito próxima a mim, e eu tive que entender que eu não preciso ser a melhor. Por ser líder, eu não estou ali para ser a melhor, né? Pelo contrário, eu estou ali para contratar pessoas que não conseguem, talvez, fazer o que eu faça, né? Legal, Então, esse pensamento é sensacional. O líder tem que baixar a guarda um pouquinho, né? Ele, é claro que ele precisa ser a liderança, ser o exemplo, etc. Mas tá tudo bem se um professor tem um skill, uma habilidade diferente que a sua, né? Dentro da sua equipe, tá tudo bem, não. Na verdade, é isso que você precisa na sua equipe. Né? Pessoas que... Você não vai fazer tudo, né? Você não vai coordenar o pessoal e ser tão bom quanto o pessoal liderado, né? Sabe por quê? Porque nessa tentativa de fazer tudo, de controlar tudo, você acaba não tendo todo o resto que a gente está falando. A gente fica se afogando em milhões de tasks e não consegue ter o tempo para pensar, para planejar reuniões, para planejar treinamento, que é isso o seu papel principal ali na capacitação de pessoas, né? Então, eu falo que o gestor ali, educacional, ele vai gerenciar pessoas, processos e ideias. E o problema é que, às vezes, a gente está muito ali no iceberg, né? Na parte de cima do iceberg ali, só atendimento de aluno, preparação de aula, né? E a parte de baixo, que é a parte mesmo do seu trabalho, que é analisar resultados, pensar em reuniões, planejar encontros com familiares, enfim. Fica... Uma coisa que você falou, que eu achei sensacional, você falou assim, quando o líder confia no liderado a ponto de realmente, simplesmente dar os parâmetros da tarefa e aguardar o resultado ou aguardar um pedido de ajuda. Mas tem uma coisa diferente também que eu via muito acontecendo com você, quando eu trabalhei com você, que era o seguinte, da pessoa liderada, mesmo tendo uma ideia incrível, mesmo, sei lá, e eu tenho um exemplo bem peculiar, que eu tenho memória meio fotográfica, né? Mas mesmo tendo uma ideia que, tipo, não, na minha cabeça essa ideia é infalível e não sei o que vai acontecer. Aí você, de uma forma, trazia as alternativas ou deixava fazer o teste ou simplesmente falava, cara, já tentei, não vai rolar. Né? Então, não era uma coisa parcial de falar assim, não vai acontecer porque eu estou dizendo que não, ou porque vai desperdiçar meu tempo, ou aquela coisa mais parcial também, que eu vejo muito acontecendo, que é o ego do líder. Não fui eu quem teve a ideia, ou essa ideia está muito legal, ou então, sei lá, alguma coisa do tipo, você vai se destacar mais do que eu, então deixa isso para lá. Então, uma coisa que eu deixo também de dica, ao observar o trabalho da Camille e de diversas outras pessoas, na EBAC também tem uma galera muito legal, Pedrão, um abraço, Pedro, também já gravou um podcast aqui com a gente, que é o quê? Deixa tentar. Tipo, é claro, tem a moldura, igual você falou, né? Ó, isso aqui que você está tentando está muito longe da realidade, não temos recursos, não vai dar certo, eu já tentei, já vi que tentaram, aí beleza, não vamos tentar. Mas se é uma coisa que está viável dentro da moldura, você sempre estimulava, vamos tentar, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu toquei uma reunião de preparação de aula ali, foi você que me estimulou e você que me ajudou, e depois eu acabei me tornando coordenador de uma Wise Up por conta dessa inspiração também. Então, qual que é a dica do sem ego, sem substâncias psicoativas, como é que a gente pode tirar menos o ego, assim, para a galera que tá aí liderando ou impondo demais aí para os seus liderados? Olha, acho que a primeira dica é muita terapia, né? Não, brincadeira, assim, o autoconhecimento é essencial, né? Eu acho assim, até hoje eu me vejo o ego ultrapassando, às vezes eu falo, poxa, isso aí não sou eu, é meu ego, eu brinco, isso aqui é outra pessoa tentando invadir esse momento. E temos, gente, a gente é humano, é natural, assim, a gente é humano, a gente vai se comparar a todo momento, e é importante a gente entender que a gente é maior que nossos pensamentos, a gente consegue observar nossos pensamentos, né? Então, se a gente consegue observar nossos pensamentos, a gente é maior que ele. Então, isso é uma coisa que eu levo muito para mim. Quando eu venho com um pensamento que eu falo, pô, isso daqui não tá legal, é inveja, né? Enfim, eu acolho e mando embora porque eu sei que não é o que eu desejo. Como eu falei, eu acho que quando a gente define o que a gente quer como ser dentro de ser um ser humano, os valores que a gente tá, os valores que a gente acredita, sabe, filho? Fica mais fácil você não se desviar deles. Né? Você fala, beleza, não é isso que eu acredito em outra coisa, eu acredito em colaboração, eu acredito em autonomia, e aí você consegue fomentar isso na equipe. Mas eu acho também que a gente
tem que entender que a gente não dá conta, né, de abraçar o mundo. Então, assim, por isso que a gente tem uma equipe. Quanto mais aquela equipe estiver desenvolvida, autônoma, e a gente der oportunidade para essa equipe desenvolver as habilidades dela, o líder também começa a ser mais saudável. Eu vou te dar exemplos, porque hoje em dia eu sou mãe de 2 filhos, né? E eu sou gestora de uma escola, sou franqueada. Então, assim, apesar de várias responsabilidades, eu consigo ter momentos para cuidar de mim, consigo ter momentos de qualidade com meus filhos diariamente, consigo ter momentos para planejar, para estar aqui hoje, para planejar coisas, cuidar da minha carreira, estudar. E isso só foi possível porque eu tive essa possibilidade de investir tempo em criar rituais e hábitos da minha equipe. Então, eu acho assim que o aprendizado ele só fica consolidado quando aquele hábito, aquele ritual tá bem. A gente sabe, né, que pelos estágios de aprendizagem tem que sair daquele estágio que você sabe que sabe aquela coisa até ficar automático, né? Aquilo você nem lembra mais que você não sabe que você sabia aquilo. Ficou tão automático que você nem lembra que você aprendeu, né? E para sair disso, você tem que ter rituais muito, muito bem consolidados, né? Então eu acho que a gente acaba lidando com as consequências que a falta de ritual traz para nossas vidas, sabe? Então, eu tento implementar isso na minha equipe, nas minhas reuniões. As minhas reuniões sempre tem uma questão de previsibilidade, assim. As pessoas sabem mais ou menos os momentos que vão acontecer, porque a gente já discutiu isso e foi um combinado de como seriam as reuniões. Os rituais que eu espero que minhas professoras tenham em sala de aula, por exemplo. Então, quais são os rituais pré-aula que elas acreditam serem importantes, quais rituais durante as aulas, né? E tudo isso, né, faz com que eles vão dentro, como a gente falou, caminhando na moldura ali, de forma mais independente, e que eu possa também, como líder, gastar energia em outras coisas, né? Eu acredito muito, muito de verdade que ninguém é insubstituível, assim, e isso faz com que a gente possa buscar querer treinar a nossa equipe para um dia a gente também poder percorrer outros caminhos. Sim. Se eu for insubstituível, eu nunca vou poder percorrer outros caminhos, né? Se só eu sou a pessoa da boa ideia, só eu sei fazer aquilo, só eu, né? Você vai ter que ficar ali para sempre. Você nunca consegue percorrer caminhos maiores ou diferentes, enfim. Então, eu acho que essa ideia também de te ajuda na questão do ego, entendendo que você está ali para ajudar as pessoas a percorrerem caminhos diferentes e para você trilhar seus caminhos também, né? Senão você fica preso naquilo. Muito legal. Certo? Exato. Não sei se você quer fazer mais algum comentário sobre a gestão dos colaboradores, das pessoas ali lideradas. Eu vou começar a migrar mais para os alunos. Tá. Tem alguma coisa, um encerramento desse assunto mais de contratação, treinamento, perfil de colaborador, alguma coisa do tipo que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Eu acho que perfil tem muito a ver com aquela questão de você entender o que você está precisando, né? Então, assim, às vezes a gente contrata, eu vejo muito isso, as pessoas contratam pessoas que parecem fáceis de liderar, sabe? Pessoas menos questionadoras, pessoas que parecem ali no treinamento, por exemplo, são pessoas que, aquela pessoa sempre pontual, responsável, legal. E vou para o mais fácil de liderar, né? Que parece ser mais fácil, da questão comportamental, né? Que aparenta, exato. Mas, às vezes, não é aquilo que a sua equipe está precisando no momento. Então, eu acho que é muito importante na questão de capacitação e treinamento, contratação, a gente entender de fato o momento que a gente está. Às vezes eu já tenho uma pessoa super pontual, responsável, comprometida, que anda super, né, dentro da linha do que a gente espera, sabe? Como líder, que não dá trabalho, vamos por assim, né? E eu preciso de alguém ali criativo, preciso de alguém ali que traga uma energia diferente para a equipe. Não que a pessoa que ande na linha não seja criativa, né? Estou trazendo estereótipos aqui, mas assim, só para trazer a importância da gente entender que é importante ter um time plural, né? Que mesmo que nos desafie na liderança, né? Então, a contratação não tem que ser algo que é o mais fácil para a gente. E esse convívio também ajuda um ao outro, né? Eu, por exemplo, uma das grandes gratidões que eu tenho na vida
pela WhatsApp, né, ter conhecido a Letícia, por exemplo. A Letícia é uma brother Maravilhoso. querida, tá lá na Alemanha, tá voando lá na Alemanha. E assim, eu aprendi tanto com ela, a gente já saiu tanto, já trocou tanta ideia legal. E ela tem uma visão do mundo, até por ser mulher, por ser bem diferente de mim, ter tido outra criação, ter crescido no Sul, né? Então, assim, eu vi o mundo através dos olhos dela e eu sou muito grato por isso, por conta da WhatsApp. Então, essa união, né, de diferentes pessoas ajuda todo mundo. Eu acho muito legal, show de bola. Beleza? Então, eu tô com umas perguntas aqui mais sobre aluno, assim. Hoje, Camille, você, assim como eu, tem pesquisado muito, né? Você tem filhos ainda, eu não tenho filho ainda, mas tenho sobrinho, né? Pesquisado motivação, essa parada de atenção, foco, dopamina, da minha geração para baixo, né? Dos 30 até os 24, mais ou menos, a galera tá nessa busca de prazeres constantes, né? O Eternal Joy, e fugindo de adversidades, né? E tem sido um desafio no meu próprio curso de design instrucional da EBAC, no desenho dos cursos da EBAC, no meu trabalho agora, estou numa startup canadense, desenhar experiências educacionais que tenham esse engajamento, que tenham essa gamificação, que tenham uma quantidade menor ali de carga cognitiva, ou tenha mais entretenimento, né? E aí eu queria saber mais, assim, da aula presencial e da aula online, que eu sei que a WhatsApp tem dos dois, como que você está fazendo, ou como que você fez, ou por onde você busca por recursos para tentar estimular mais isso nos jovens, né? Tem até a Tiffany, que é amiga minha e que foi aluna aí também, que fala disso, né? De encontrar um propósito, encontrar um caminho, de através do aprendizado ali de um tema específico, encontrar novos horizontes, né? Que ela viu isso na WhatsApp, que eu achei muito legal. O que você pode dizer para o pessoal, assim, dessa multidisciplinaridade no aprendizado de uma habilidade só? Então, a gente está ali aprendendo inglês, mas aí descobre uma nova profissão, descobre novas possibilidades de carreira, de faculdade e tudo mais. E como será que a gente conseguiria implementar isso em outros lugares, ou onde as pessoas podem buscar por mais recursos e ideias para ter esse tipo de iniciativa nos seus trabalhos educacionais? Legal. Bom, por aqui eu acho que o principal que a gente tenta trazer, né, é a questão. É importante, a gente trabalha bastante com teens e adultos, né? Então, assim, é claro que a gente quer que as pessoas tenham como objetivo principal que a pessoa volte para a próxima aula, porque quando a gente perde quando a pessoa não volta, né? Não volta para a próxima, a gente perde a oportunidade de rever coisas, inclusive erros que cometemos com aquela pessoa, enfim, né? Rever processos e tal. Então, esse é o nosso objetivo principal. E para isso a gente trilha o fato de personalizar bem as aulas, pensando nas pessoas que estão ali, como eu trouxe das reuniões também, é o mesmo caminho, né? Tem pensando que é importante ser leve. Então, eu entendo tudo isso que você está trazendo, da importância do dinamismo, da leveza, né? Mas o principal, eu acho que por aqui que a gente traz é que a gente acredita muito no aprendizado ativo, né? Então, a ideia principal é sempre pensar em como fazer, quais perguntas que a gente vai fazer para que aquela pessoa consiga trazer corretamente o output que ela tem ali, consiga participar efetivamente. Então, a gente pensa muito nas perguntas que vão premiar os chats, as coisas que vão acontecer na aula. Mesmo quando é algo gamificado, a gente vai para esse sentido de tentar fazer com que a pessoa consiga ter esse nível de participação e engajamento. E, principalmente, a gente tenta criar um nível de pertencimento dentro das aulas, tá? E dentro da escola em si. Então, o que é o pertencimento, né? A pessoa se sentir, desde o momento que entra na escola, parte daquilo. É um grupo que ela faz parte ali. Ela tá trocando momentos da família dela, momentos de esporte, para estar aqui. Então, isso desde da recepção, do lounge, que tem fotos e momentos divertidos que eles tiveram, tem feedback de aluno, até a forma que a gente recepciona o aluno em sala de aula, até a importância de a gente, mesmo quando a gente não consegue terminar a aula, a gente fazer um fechamento da aula, né? Ter um closing ali, sempre pôr ali para ouvir o que o aluno sentiu daquela aula, faz com que o aluno tenha um pertencimento. Além disso, tem um pré-aula e o pós-aula, né? Então tem todo um suporte pedagógico, que eu acho que você faz muito bem também, eu vejo ali pelos feedbacks ali do curso, né? Esse suporte pedagógico, essa atenção que existe no pós, que as pessoas sabem que estão lidando com o fator humano.
né? Eu acho que com a pandemia, o surgimento de muitos cursos online, essas coisas, é isso que tem feito muita diferença hoje em dia nos atendimentos. É você saber que aquela pessoa parou um tempo para te ouvir, né? Que está cuidando de você. Então, o cuidado, por exemplo, de checar se está tudo bem com a plataforma, se o aluno está conseguindo fazer suas próprias lições, se tem alguma dificuldade, entender se a dificuldade é linguística ou é a dificuldade emocional, e aí direcionar o suporte personalizado aquele atendimento, né? Entender também mais sobre a mente humana, né? Então, uma coisa que eu tenho estudado bastante, já há mais ou menos 1 ano e meio, é a questão de neurodiversidade, como a gente faz essa educação inclusiva de fato acontecer nas escolas, né? Então, tudo isso vai, de novo, a pensar em quem que você está ali, ter tempo para aquela pessoa, dedicar o tempo para aquilo, né? Para preparar suas aulas, para estar ali presente. Eu acho que muitas vezes a gente fica pensando em 1000 coisas, sendo que o básico, que é estar presente, a gente não consegue fazer, sabe? Então, eu acho que mostrar essa presença no dia de hoje, que está todo mundo sempre no piloto automático correndo, faz diferença. Faz diferença no atendimento. Em tempos de inteligência artificial, né? Inteligência artificial, mensagens copiadas, você altera só o nome da pessoa. Exato. As pessoas sentem, Exato. Né? As pessoas notam isso. E uma coisa que eu não sei se eu meio que desenvolvi ou eu aprendi por completo ao trabalhar na WhatsApp, trabalhar com você, com a Amy, né, que foi a coordenadora antes de você também em Hortolândia, foi muito legal. Sim. É essa coisa de entender a subjetividade de cada pessoa, tipo, os assuntos que aquela pessoa gosta. Eu me considerava um introvertido, né? Eu tinha medo de perguntar o que a pessoa gostava. Eu cheguei na WhatsApp, eu tinha medo de me aprofundar ali e ser ofensivo com as pessoas, porque eu não sabia o quanto eu poderia me aprofundar. E observando as aulas, os treinamentos da WhatsApp e tal, eu desenvolvi essa habilidade que até hoje eu sou elogiado, que é tipo, do nada, eu entro numa reunião e eu consigo meio que neurolinguisticamente me ajustar ao humor da pessoa, aos assuntos que a pessoa gosta, às analogias que as pessoas gostam, e eu atribuo isso ao meu tempo de aula de inglês na WhatsApp. Só que tem muita gente que tenta fazer isso e fica muito forçado, né? Tenta... o questionamento em si, né? Tipo vamos fazer, senta aqui, me conta do que você gosta, fala disso, que time você gosta, ou de religião você é e tal, e fica aquele negócio meio robótico, fica um formulário do Google, sabe? Ao invés de ser uma dinâmica interessante. E na hora de usar isso também, eu vejo algumas pessoas tentando usar isso e não há uma coerência, às vezes não há um momento apropriado, sabe? Às vezes o tom da reunião é mais sério, a pessoa tenta usar isso num momento que não dá muito certo. Às vezes a aula é uma aula que está mais tensa, a pessoa não consegue ler o ambiente, usa vai fazer uma brincadeira, uma situação ali para trazer um conhecimento sobre o aluno e acaba piorando a situação, sabe? Então, eu queria que você comentasse mais sobre essa subjetividade, que está ficando cada vez mais subjetivo, né? As pessoas estão se descobrindo suas preferências, e isso está sendo trazido para as interações, né? O que você pode falar sobre isso para as pessoas que estão tentando implementar isso, para suas aulas, para a gestão, para a comunicação com os alunos, para que tenha essa... Eu vejo isso muito que é o raporte, né, da neurolinguística, né? O que você pode falar para o pessoal? Bom, primeiro é que se você se identificou com alguma dessas falas que você trouxe agora, em algum momento eu trouxe alguma coisa que eu senti que não pegou legal, dizer que todos nós já passamos por isso, e eu acho que isso assim, né? Erros são oportunidades de aprendizagem. Então, acho que isso é o principal. É observar. Observar, né? Que às vezes a gente atropelou um pouquinho a fala do outro, e aí, então, o que aconteceu? Observar quais são os gatilhos que te fazem perder a paciência e responder meio atravessado. Então, tudo isso faz com que a gente vá melhorando. É prática, né? Eu acredito muito na neuroplasticidade do nosso cérebro, eu acredito muito que tudo é possível, sim, treinar, praticar e conseguir com insistências, né? A questão que eu acho que é o principal que acontece também, que agora você trouxe isso, é que as pessoas tentam implementar uma coisa. Isso de tudo, né? De hábitos, rotina, rituais, aprendizado, enfim, mudanças organizacional, tentam implementar. Aí aquela pessoa tá indo no caminho, mas aí tem flutuações, né? Flutuações na vida, flutuações de mudança de liderança que atrapalham. E aí, esses obstáculos, nessas flutuações, a gente desiste, né?
a gente desiste. Então, assim, sim. eu acho que tem um pouco disso também, é entender o momento que a gente está vivendo e se a gente acredita que aquele ritual faz sentido para a organização, faz sentido para mim como pessoa, manter apesar das flutuações, né? Seguir ali até que o hábito esteja consolidado, a nova coisa esteja consolidada. Em relação à criação de entender um pouquinho, analisar o comportamento, eu acho que isso a gente estudando, sinceramente, né? Eu também não é uma coisa que foi natural minha. Eu era muito introvertida, até porque eu já trouxe aqui da parte da educação parental que eu tive, uma coisa mais tradicional. Então eu sempre tive muito medo de expor, de me comunicar. Para mim é um desafio grande o que a gente está fazendo aqui, inclusive, né? Porque é algo que tem que ser mais espontâneo e nem sempre é fácil falar. O que a gente acredita, trazer da nossa mente exatamente como a gente quer falar isso. E algumas pessoas fazem com isso com tanta facilidade que parece que é um dom, que é talento. É a mesma coisa que a criatividade, né? Como se a criatividade fosse um talento, mas tudo é possível de ser estudado e caminhado. Então, eu acho que a primeira coisa é você identificar que isso é uma habilidade que você precisa trabalhar. Né? Olha, talvez a minha comunicação não seja tão assertiva, talvez eu não estou conseguindo ler as pessoas da forma correta e pedir ajuda, ver como alguém pode te ajudar, é seu líder que vai te ajudar, um peer. Acho que isso é uma outra coisa que a gente peca muito também na nossa equipe, né? A gente esquece que as pessoas que estão do nosso lado, como você trouxe da Letícia e de outras pessoas que estiveram com você na equipe, que são pessoas que podem te agregar, que a gente tá... É a mesma coisa do professor e aluno, né? O professor não é a única fonte de conhecimento, o líder não é a única fonte de conhecimento, o pai e a mãe não é a única fonte de educação. A gente não vive em uma bolha, né? Então, observar mais o comportamento ao redor, conversar, bater papo, né? Se chamar para um café, tudo isso faz com que a gente vai ganhando bagagem maior para conseguir lidar com humanos diferentes. Entender que as pessoas são diferentes, que a pluralidade existe, que o mundo é multicultural. E quanto mais a gente conseguir entender, se comunicar com pessoas diferentes, mais a gente vai se dar bem em ambientes, como você trouxe aí, de pressão, de reuniões, né? Mas eu acredito muito de verdade, que é tudo uma questão de prática, né? Tudo é treinável. É treinável, exato. É treinável. Legal. E você disse um negócio que eu acho que eu concordo plenamente, assim, concordo com tudo, mas um negócio que me ativou muito foi pedir o feedback, né? Muitas vezes você está com seu colega ali, você teve uma situação, uma aula, um evento constrangedor e não consegue entender, porque a gente não sabe de tudo e às vezes não sabe nem o que não sabe. Então, quando você está perto de um colega, tem esse contato com um colega, que no meu caso foi uma experiência bem, bem pontual com a Letícia que eu tive, que você vira e fala, cara, aconteceu isso, 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 com base no que você conhece de mim, o que você acha que eu fiz errado? É difícil pedir esse tipo de feedback, né? É muito difícil. E a pessoa vai falar, com base no que eu tô olhando como uma mulher e tal, da onde eu tô, acho que você fez isso, isso e isso, não pegou legal. Aí eu, vixe, nossa, pronto, aprendi. E acontece. Eu acho que isso é muito difícil, porque a gente tem que se desarmar, né? A gente tem que desarmar, tem que estar disposto ali a encarar, às vezes, sombras que a gente não tá afim de encarar, sabe? Imperfeições. E aí a gente tem que estar preparado para esse momento, não é tão fácil. Às vezes a gente não é nada pedir o feedback, se você também não adianta você pedir se você não está preparado para receber, né? Então, às vezes, tem que se fortalecer, eu acho, dentro dessa estrutura toda, para você conseguir chegar nesse ponto que você trouxe, né? Eu acho que é um caminho longo de autoconhecimento ali para... E o que acontece também, às vezes a pessoa pede o feedback e refuta, né? Não, mas a pessoa fez isso. Eu já vi isso acontecer. Eu quase fiz isso. Às vezes a gente vai dar o feedback, enfim, e a gente relata opinião e não fato, né? Então, a gente trouxe da questão da desorganização, nem me lembro, tá? Mas assim, provavelmente não era uma questão de opinião, porque eu realmente, de fato, eu sou sistemática, sempre tive essa questão de controle muito grande, que eu tenho que trabalhar muito bem nisso em mim, tá bem melhor agora, mas provavelmente estava te atrapalhando. Então, ao trazer a desorganização com fatos de que isso poderia melhorar, é aquilo, né? Trazer o porquê
das coisas. Por que que aquilo te atrapalha no seu dia a dia? Por que aquilo... É totalmente diferente de eu simplesmente falar que eu acho que você é desorganizado, né? Então, assim, isso. Exato. Separar fatos de opinião. Eu acho que até em relatórios, quando a gente fala de relatórios de aluno, de desenvolvimento, de performance, de produção, a gente tem a tendência de dar muito a nossa opinião em vez de relatar fatos, né? E isso pode ajudar muito. E uma coisa legal é você trouxe essa situação do desorganizado e me deu vários exemplos. Eu não esqueço porque desde os 9 anos eu tenho um diário online, eu escrevo tudo lá, então tá tudo lá. E, e você trouxe porque assim, eu trabalhava em vários lugares, né? Tinha empresa, tinha um monte de coisa, trabalhava na WhatsApp. Então às vezes eu tinha que pegar livro emprestado e começou a virar uma coisa recorrente. Eu não planejava o meu dia. E você não só disse isso, como me deu as ferramentas para organizar o meu dia. E aí eu parei de pedir livro emprestado, trouxe todos os livros que eu precisava para aquelas aulas, né? Então, isso é muito bom, né? Não é só assim, poxa, você é muito desorganizado, cara, e fica por isso. Sim. Né? Você dá o feedback e fala, ó, isso está te afetando por isso, por isso, por isso. Tá aqui as ferramentas que eu uso para tentar melhorar isso e veja o que vai acontecer. Isso é fenomenal, né? Isso é um feedback que muda vidas mesmo, então acho muito legal. Eu acho, assim, que a gente, toda a comunicação que a gente tem é uma forma da gente criar memórias. Olha que loucura, né? Começando com você trouxe essa memória que você tem desde os 9 anos, você cria e escreve coisas, isso é muito legal. E as memórias, elas podem trazer sentimentos positivos e sentimentos negativos, né? E isso, assim, mesmo na melhor intenção que a gente possa ter, né? Pode ser que a gente tenha gerado sentimentos negativos. E o legal da comunicação o legal da comunicação e da gente ter autorresponsabilidade sobre o que a gente entender que a comunicação tem mais a ver com o que a gente diz e não com o que o outro entende, né? É que se você gerou um sentimento negativo naquela pessoa, é que você tem talvez a chance de gerar outro sentimento. Então, quando a gente tem a possibilidade de se comunicar novamente com aquela pessoa, que nem eu falei, do aluno voltar para a sala de aula, ou daquele professor não desistir, continuar na sua equipe, você tem a chance, sim, de entender que você errou e pedir desculpa. Isso acontece também o tempo todo com o filho, né? Às vezes você passa do limite e fala, cara, desculpa, eu sou humana, errei, gritei, não devia ter feito, não é o que eu acredito, e pronto, tô aqui de novo, e pronto, vamos reavaliar o nosso relacionamento, né? A gente faz isso com todos os relacionamentos. E o que eu acho que acontece é que nos relacionamentos profissionais, as pessoas às vezes não fazem isso. Erram, elas percebem que erraram, percebem que não foi legal aquela conversa, e pelo ego, por diversas outras coisas, experiências passadas, e inclusive medo também, né? Medo de ser repreendido, de ter algumas questões legais, não sei. As pessoas não entendem que comunicação é o fio que costura relacionamento, né? É como se fosse tá lá um nozinho, você tá ali para costurar e para tentar desembolar o que ficou errado, né? E essa coisa de que traz memórias, eu até comentei, né, que eu tenho um livro que é um livro favorito do meu filho, que chama De Que Cor São os Beijos? E é um livro que fala como as cores estão relacionadas com nossos sentimentos bons, positivos e negativos. E eles vão ali ao longo do livro, né? A personagem do livro vai falando sobre o que ela acha, que cor que ela acha que é o beijo. E aí ela fala de cores tais e vão trazendo memórias de que aquela cor te remete. Deixa eu te perguntar, qual que é a sua cor favorita, você sabe? Verde, tá. E aí a loucura, que essa coisa de teoria das cores, desde os 1800, assim, aponta o azul como sendo a cor favorita da maioria das pessoas. Dizem assim que crianças são menos consistentes na resposta. Criança, você pergunta um dia, tá uma cor, depois é outra. E aí, ao longo, por causa de pressão social, no fim a menina gosta de rosa, a menina acaba falando azul, né? Com pressão social. Vai se ajustando. Mas os adultos são mais firmes. E 90 e poucos % dizem que é azul. Por quê? Por que você imagina que é o azul, a maioria? Eu acho que tem essa associação com a masculinidade ou, sei lá, criatividade. Tem gente que fala que é a cor do céu também. Exato. Né? O azul é uma cor que remete ao céu claro, a mar, oceano. Então, remete a sentimentos positivos, assim, sabe? Sentimentos... Agora, por exemplo, se a gente falar o marrom, né? A maioria vai remeter à sujeira, a momentos doloridos, né? Então... E aí, pensando nessa psicologia das cores, me faz muito pensar quais são as experiências que a gente está gerando na nossa gestão
né, na nossa liderança, nos nossos relacionamentos, quais são as memórias que a gente está plantando ali, né, dentro dessas possibilidades de comunicação, se a gente está trazendo sentimentos positivos, se a gente está trazendo ali o azul claro, o céu claro, ou se a gente está mais afastando aquela pessoa da gente, né? Então, eu penso muito nisso, né, quando eu vou me comunicar, hoje em dia, principalmente, né, depois de tudo, revendo, aprendendo, enfim, que entender que a minha comunicação tem poder. E o fato de ter poder, Alan, faz que a gente saiba que a gente pode influenciar pessoas, né? Então, saber que a gente influencia pessoas é tanto positivo quanto negativo, porque você pode influenciar para o mal, mas você também pode influenciar para o bem aquela pessoa. Mesmo aquela pessoa que você acha que não tem mais, fala, cara, já tentei de tudo, né? Aquela criança que você fala, já tentei de tudo. Aquele professor que fala, nossa, já tentei de tudo com aquele aluno. Ou um líder que fala, não vai ter jeito, não vai dar, porque a gente já tentou de tudo. Será que você já tentou de tudo mesmo, né? Se você acredita na sua capacidade de influenciar pessoas, que a gente sabe que é isso, que uma comunicação pode ser feita e de mudar aquelas pessoas, será que realmente é fim da linha, sabe? Será que realmente não tem nada mais que você possa fazer ali para fazer com que aquelas memórias ou aquele comportamento traga resultados diferentes? Né? Então, acho que é isso. Legal. E você disse isso da influência, Camille, e hoje, com mais maturidade, eu vejo que até uma postagem no Instagram influencia as pessoas, né? Às vezes uma escolha, um pequeno pensamento no que você está postando ali no seu Instagram. Não estou dizendo que a gente tem que usar o Instagram sempre como uma coisa de positividade e tudo mais. É sua ferramenta, é sua rede social, faça com ela o que você quiser. Mas tem gente olhando, né? O sobrinho do vizinho, o filho do vizinho que te adicionou, o filho do seu colega de trabalho, o filho do seu aluno. Eu já tive cada mensagem assim, cara, eu nunca imaginei que, sei lá, isso era possível, de uma postagem que eu postei porque eu achei divertido, sabe? Então, toda a comunicação, como você disse, é uma possibilidade de influenciar para coisas maiores ou para a pessoa desistir também, né? Se você ficar colocando segunda-feira lá, nossa, que saco, segunda-feira. Exato. Você está colaborando. Eu acho que pós-pandemia, né? Pós-pandemia, né? Pós tudo que a gente viveu, assim, isso ficou ainda maior, né? As pessoas utilizam muito as redes sociais para se comunicar, para, enfim, né? Para se aproximar, para afastar do que não quer ver ali, enfim. Então, de fato, a gente tem que tomar um cuidado, porque mesmo se for um perfil pessoal, um perfil pequeno, você influencia. E aí tem até uma pesquisa que fala que pessoas, por exemplo, mais velhas, né, mães, pais, avós, eles se informam principalmente dentro ali de pessoas que eles conhecem. Então, por exemplo, a minha mãe, ela se informa através das coisas que eu compartilho. Então, eu tomo todo um cuidado com o que eu estou compartilhando de fato, porque tem pessoas que estão ali, só recebem notícias dentro daquela rede social, né? Então... Está influenciando a realidade da pessoa. Exato. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado de fato maior com isso. E essa oportunidade que você tem também de aquela criação que você falou assim, às vezes não tenho tempo de sair com a equipe para me comunicar, para tomar sua cerveja, para criar uma conexão. Mas nem sempre é necessário, né, tudo isso, assim. São pequenas coisas que você pode fazer, como aqui também uma coisa que eu valorizo muito, como eu falei, de pertencimento. São momentos assim de a gente ter um coffee break, de a gente cada um trazer, às vezes nem é a própria escola que faz o investimento, mas assim, de cada um trazer alguma coisinha pra gente compartilhar um momento leve juntos durante o dia, ensiná-los a importância por exemplo, do Pomodoro, a técnica Pomodoro eu uso muito assim para produtividade, então porque não é nem porque eu não consigo focar, é porque eu não paro. Quando eu começo a trabalhar, se eu não tenho um limite de tempo para pausar, eu não paro. Eu fico ali no meu hiperfoco, porque o trabalho é um hiperfoco para mim. Então, eu falo que se eu não tivesse filhos, provavelmente eu ia trabalhar 12, 15 horas por dia, né? Então, os meus filhos me trazem essa possibilidade de pausas. E o Pomodoro me faz isso, né? A estratégia de focar ali 50 minutos e me forçar a parar 10 minutos. E aí eu faço isso com a minha equipe, eu faço isso em reunião. A gente tem que ter uma reunião de 1h30, mas eu sempre dou essa pausa depois de 50 minutos pra gente falar de outras coisas, discutir, tomar um chá, um café. E isso muda muito, assim, muda muito a forma que a equipe vem mais saudável trabalhar, né? A equipe... É incrível que eu tô nessa equipe que eu tô aqui, tá todo mundo fazendo uma atividade física. Eu acho que essa é a primeira vez
que uma equipe que está todo mundo fazendo alguma coisinha, sabe? Caminhando, fazendo alguma coisa para cuidar, uma yoga que seja, uma meditação, e isso é muito legal de ver, que a gente está construindo coisas através de pessoas saudáveis, né? E esse tempo que você mencionou de não falar sobre trabalho necessariamente é interessante porque aí outros assuntos vão fluindo naturalmente. Talvez um medo que a pessoa tinha de perguntar alguma coisa técnica ou perguntar alguma coisa da vida da pessoa acaba passando porque a pessoa navega as camadas de insegurança nesses 20, 30 minutos e acaba perguntando, né? Então isso funciona muito bem. Camille, eu sei que a gente tem um tempo marcado, eu vou te fazer minha última pergunta, prometo. Fica à vontade. Eu tô de boa de tempo, mas eu sei que você tem os horários aí, tudo certinho. Na verdade, são meio que uma afirmação e uma pergunta. A afirmação é a seguinte: eu acho que times que trabalham com educação, com criatividade e trabalham com estudantes ou usuários como centro das atenções, eles precisam ter uma liderança, que é uma coisa que você faz muito bem e eu estou ali na prática para fazer muito bem também. O pessoal da EBAC disse que eu fiz bem quando eu gerenciava o time de educação da EBAC, que é o quê? Uma sensação de confiança mútua no sentido assim, se a Camille falou, eu posso até discordar, mas se a Camille falou, eu acho que é pro bem do time. Ou então, tipo, se o Alan falou, que é uma coisa que rolava na EBAC, eu não concordo, eu tô bravo, mas eu vou fazer porque o Alan falou geralmente, assim, o que eu tô tentando dizer que eu não tô conseguindo me expressar muito bem, assim, você tá assumindo que a pessoa quer o bem. Então, por mais que a frase saia às vezes meio torta, o pedido sai meio torto, você já criou esse relacionamento que as pessoas assumem que a intenção é boa. É claro que você tem que manter isso com o tempo, né? Então, eu vejo isso como um ideal para times educacionais e eu assim, já estava pensando há muito tempo te chamar e eu te chamei porque eu vejo você como uma pessoa que faz isso. É claro que tudo é treinável, mas que faz isso muito bem, né? Então, eu acho muito legal. E você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, adiciona a Camille, chama para ver os conteúdos dela, porque hoje a gente está falando de passar políticas, passar metodologias, implementar tudo junto, colaborativamente. Então, se você está impondo isso com o seu título, isso não vai acabar dando certo, ou vai ser muito custoso, né? Vai ser muito difícil. Agora, quando você consegue criar um relacionamento onde o seu liderado nem lembra que você é líder dela ou dele, e assume que você quer o bem do time e faz o que você está sugerindo ou pedindo, porque há essa confiança, e vice-versa, do líder com o liderado também, as coisas fluem muito bem, né? E eu acho isso o nosso objetivo geral de liderar times educacionais, eu acho que seria muito isso. E aí fica à vontade para comentar se você quiser comentar isso, mas eu vou deixar já a minha última pergunta, que é o quê? Como motivar a galera para aprender inglês? Tá todo mundo querendo aprender inglês. Galera paga o WhatsApp, paga curso online, paga as coisas e não consegue. E não consegue estudar. Não, é uma questão de né, nem financeiro ou escolha. O pessoal paga o WhatsApp às vezes, mas não vai, não consegue, tem medo de se expor. Legal. Então, esses dois últimos comentários a gente encerra. Eu acho assim, né? Como líder, a gente falou sobre isso, né? Que é uma construção, etc. Mas eu acho que o que eu tento, pensando assim nas minhas características, eu tento ser coesa. Então, as pessoas, todo mundo, a maioria das pessoas, desde criança, adulta, gostam de coisas previsíveis. A gente gosta de previsibilidade. Tudo que sai do nosso controle um pouquinho, a maioria das pessoas ficam desconfortáveis, né? Assim, até a gente tem que trabalhar muito essa questão de sair de zona de conforto, mas as pessoas gostam de previsibilidade. Então, assim, ao falar que eu tento ser coesa, é porque as pessoas que me conhecem já conseguem esperar algumas atitudes minhas em algumas decisões. Então, eles já sabem, já me conhecem até um ponto de saber o que acredito que está dentro, que eu vou falar, não, isso aqui está dentro do que a gente acredita, isso aí está totalmente fora da moldura, não dá, né? E aí, com isso, eles também confiam que o que eu vou trazer está dentro da nossa moldura, está dentro do nosso combinado, né? Então, uma coisa que funciona muito é, primeiro, fomentar mesmo essa questão de confiança, de se conhecer. E como você pode fazer isso? De diversas maneiras, assim, dentro de reuniões, você pode pedir para as pessoas compartilharem coisas pessoais, assim, coisas importantes da vida, hobbies e coisas que ninguém conhece. Você pode fazer com que as pessoas abrir 15 minutinhos da sua reunião para que cada momento da sua reunião, uma vez por semana, por exemplo, uma pessoa ensine algo a alguém. Então, você é muito bom nisso. E sejam coisas, por exemplo, ano passado eu tinha uma professora que ela era maravilhosa, ela desenhava muito bem.
E eu só sei fazer homem palito, sabe? Disso para pior. Meu filho de 7 anos fala, meu Deus, mãe, vem cá, deixa eu te ensinar como que desenha. E é bem nesse grau, assim. E dentro desse Todo Mundo Tem Algo a Ensinar, foi o projeto que eu montei com eles ali, ela tinha 10 minutos na nossa reunião para ensinar técnicas de desenho. Uma outra professora, ela é muito fã de meditação e yoga, então ela nos ensinou técnicas para respirar dentro da nossa reunião. Como eu estou trabalhando focada ali em neurodiversidade, inclusão escolar, hoje mesmo tem uma reunião depois daqui, eu vou trabalhar e falar sobre neurodiversidade. Então, assim, é um momento que a gente tem de falar, de se sentir importante, de falar, poxa, o que eu sei também faz diferença e vai agregar na minha equipe de alguma maneira, sejam coisas, tipo, eu sei fazer um bolo, então vou ensinar essa receita desse bolo e pôr em prática. Então, isso faz com que o time ganhe confiança e aí não questione tanto. Apesar disso, eu acho que hoje em dia a gente quer ter dentro do nosso time pessoas que também questionem, sabe? Questionem algumas decisões. Então, eu acho que também a gente pode ensinar a como questionar, quais momentos questionarem, porque o problema do questionamento não é nem o questionamento em si. Às vezes o problema é que a gente está numa reunião, está todo mundo ali e tem aquela pessoa que está só questionando, né? Tá ali o tempo todo, tudo que você fala, a pessoa rebate, nanana. E aí isso traz um clima pesado, né, para a equipe. Então acho que tem um pouco disso, assim, de entender o momento de conversar. Às vezes tem coisas que você vai falar no one-on-one, tem coisas que é para grupo, então também tem que trazer isso para o seu time. Que momentos que a gente tem, que nem eu falei da previsibilidade, quais momentos dentro da nossa semana a gente vai ter para você trazer isso para mim pessoalmente, né? Outra coisa que as pessoas, que eu acho que eu vejo um erro muito grande, é confundir comunicação assíncrona com síncrona, né? Então, assim, utilizar o WhatsApp 8 horas da noite para mandar coisas para o próximo dia, essa urgência, essa coisa, aquele medo de estar perdendo algo, de que eu não posso me desconectar, isso faz muito mal para a equipe, sabe? Então, aprender que tem coisas que precisam ser escritas, né, desenhadas ali, precisa estar em procedimento, em pautas, etc. Aprender que tem coisas que você consegue falar, né, pessoalmente, tem coisas que dá para esperar a reunião, tem coisas que são urgências, então acho que isso é muito importante para o líder também. Isso é um baita desafio. É um baita desafio. Principalmente pós-pandemia, que tudo ficou assíncrono, né? Então, assim, online, é complicado. Agora, sobre manter motivação para fazer qualquer coisa, eu acho que você falou de aprender inglês, principalmente, né? Mas, assim, que a gente estava falando de hábitos, né? Entender que, assim, se você tem aquele objetivo, tem aquele hábito, entender o porquê que você precisa daquela mudança na sua vida e o que aquela mudança vai te trazer, você persistir apesar das flutuações. Então, assim, vão ter dias difíceis. Às vezes você precisa pedir ajuda, né? Como você mesmo já falou sobre isso também, pedir ajuda, ver outras estratégias, outras ferramentas. Às vezes a gente insiste em uma coisa que não está muito legal e dá para pedir ajuda. Mas eu acho que o principal é a gente saber que tem aqueles 4 estágios da aprendizagem, né? Então a gente tem aquele estágio que a maioria fica estagnado, é aquele estágio que a pessoa percebe que ela não sabe nada sobre aquilo, né? Aquele estágio tipo, putz, eu sei que eu não sei nada disso, e aí você fica desesperado e começa a consumir, pegar coisas, cursos e, enfim, se joga ali para tentar descobrir. Só que depois desse estágio, é aquele estágio de eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei isso, mas não tá automático. E aí muita gente desiste, porque aí tá ali aprendendo o Present Perfect, a pessoa sabe do Simple Past. Aí começa a aprender o Present Perfect, a pessoa fala, puta, mas eu nunca vou conseguir usar isso, porque não tá automático. E ela sabe o que é o Present Perfect. Sim. E aí metodologias ativas te ajudam a sair do eu sei que eu sei pro nem me lembro que eu sabia disso, né? Pro automático. Só que a questão é que a gente desiste antes de ficar automático, né? O aprendizado, antes do hábito consolidado. Se você falar com avós, né, com pessoas de terceira idade, você vai ver que eles nunca narram as histórias por fato, né? Eles narram as histórias com rituais. Eles falam assim, eu me lembro quando meu pai colocava o sapato do lado da mesa, aí todo dia às 11 da manhã a gente sentava, a gente orava, certo? Acho que assim, é sempre por rituais, né? As lembranças, assim. Sim. E porque
rituais importam, sabe? Então, a dica que eu tenho para as pessoas é tentar criar, quero aprender inglês, então tentar criar o ritual para que a sua rotina consolide no hábito. Então, como que você vai fazer isso? Todo dia, 30 minutinhos, eu vou ouvir um podcast em inglês, eu vou para o meu curso, eu vou estudar, né? Então, é isso que eu faço com os hábitos que eu também quero criar. Faz 2 anos que eu deixei de ser sedentária, eu era totalmente sedentária. Faz 2 anos que eu já tenho atividade física agora como hábito consolidado na minha vida. A questão de leitura com os meus filhos, questão de estudo. Tudo isso foram coisas que eu fui tentando entender o que era importante para mim como valor. Não, para mim é muito importante que meus filhos leiam, né? A leitura é muito importante. Então, se é importante para mim, preciso criar um ritual no meu dia, né? Então, é isso. Muito legal. Eu achei muito legal, e só reforçando o que você falou, é definir o valor que isso tem para a sua vida, que é a grande dificuldade das pessoas, né? As pessoas não sabem para onde elas vão. Hoje a gente está numa economia de talentos, onde as pessoas, hoje é gestora de produto, amanhã pode ser programadora, né? Então tá tudo muito volátil. Mas definir os valores transcendentais dessas habilidades e rotinas, como você mencionou, né? Como o inglês ajuda para muita coisa. Então, se lembrar disso constantemente e criar esses rituais, eu acho que é uma excelente definir dica. principalmente, Camille, só para terminar, definir principalmente o que a gente não quer, né? O que a gente não quer. Porque às vezes a gente sabe o caminho que a gente tem quer, muita opção. mas tem tantas opções que a gente acaba aceitando, falando sims para nãos, né? E lembrar que todo sim que a gente fala, a gente está deixando algo importante de lado ali. Então, por esse limite também. Muito bom. E como é que o pessoal faz para te encontrar, para ter aula com você, para ter mentoria com você? Conta aí, compartilha todas as suas redes aí para a galera. Beleza, tô no Instagram, @Camille Barbar, no LinkedIn também, fiquem à vontade, estamos por ali. Eu estou trabalhando principalmente com mentorias para coordenadores, gestores escolares, e trabalhando em questão de consultorias também, em gestão educacional, faço workshops de comunicação não violenta, workshops de gerenciamento de tempo e criatividade em processos, neurodiversidade, inclusão escolar, estamos por ali. Beleza, eu vou colocar tudo isso, a descrição dos serviços e das redes sociais na descrição também do vídeo e dos episódios nas plataformas de podcast. Legal, obrigada. Camille, muito obrigado, foi sensacional o nosso papo. Eu acho que a gente pode pensar só em neurodiversidade num papo futuro aí, acho que vai ser bem legal. Prazer. Eu também estou à disposição se você quiser propor algum outro tema, fica à vontade. Você disse que estava meio nervosa, mas arrebentou, mandou muito bem. Muito obrigado de novo, fica à vontade para encerrar para o pessoal. E pessoal, um abração, tamo junto, conta com a gente como sempre. Obrigada, agradeço muito o convite, a paciência de quem ficou até aqui. E se precisar, de tiver algumas perguntas, surgir perguntas depois desse bate-papo, podem chamar, a gente está aqui para conversar também, e esclarecendo e trazendo outros insights. Um abraço. Um abraço, obrigada, pessoal. tchau.